Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de entrevista com o aprovado aqui da Coruja. Hoje a gente vai conhecer as estratégias de prova, um pouquinho da trajetória do João Vitor Mesquita de Lima. Ele foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Acre, em segundo lugar para o cargo de agente de polícia judicial. É um prazer, João. É um prazer, Estela, estar aqui com a senhora do Estratégia Concurso. Para mim é uma honra estar podendo participar da entrevista com vocês. É um preparatório que eu me dediquei a escolher ele, pois vi que era o necessário para me chegar na minha aprovação. Muito bom. Então, João, para a gente começar aqui a nossa conversa, né, te conhecer um pouquinho melhor, fala para a gente, então, um pouquinho sobre você. Qual que é a sua idade, sua formação e sua cidade natal? Então, Estela, meu nome é João Victor, né, como a senhora apresentou. Eu tenho 22 anos e moro na cidade de Plácido de Castro, no Acre. Eu atualmente estou cursando um tecnólogo de nível superior, gestão em segurança privada. Isso para poder facilitar que eu consiga prestar concurso de nível superior. Então, inicialmente é isso. Eu moro no Acre a minha vida inteira, passei um ano fora, morando em Pernambuco, e depois que eu voltei foi que eu decidi iniciar essa trajetória de estudo para concurso. Excelente. E, ô João, você, para esse concurso do Tribunal de Justiça do Acre, né, você teve que conciliar quais atividades para conseguir focar nos estudos? Você trabalhava e estudava, teve que conciliar outras atividades? Como é que você ajustou sua vida no dia a dia para estudar? Então, eu trabalho pela manhã, das 7 às 2 da tarde. Eu trabalho em emprego comissionado na prefeitura do meu município. E tive que conciliar tanto o trabalho quanto a organização em casa e os estudos. Não foi uma tarefa muito simples, pois a gente sabe que às vezes toma um pouco de tempo, a gente enfrenta muito o cansaço físico e mental. Só que o que foi essencial para a minha aprovação foi exatamente a minha organização que eu já tinha de muito tempo atrás, desde antes de eu ter começado a trabalhar, que eu já vinha me preparando através do estratégia, em torno de 4 anos que eu já vinha me preparando, já obtive algumas aprovações usando o material do estratégia, e com essa base que eu construí através de estratégia e metodologia, que eu aprendi muitas delas com professores do estratégia, alguns aprovados em concurso de renome, para auditor, Polícia Federal, fez com que eu montasse a minha estratégia e meu planejamento para me chegar nesse cargo aqui do meu estado. Poder passar no concurso, ficar feliz e trazer alegria para minha família e estar perto aqui dos meus pais. Essa foi um pouco da minha trajetória. Excelente. Agora, João, você disse que já prestou outros concursos e tudo mais. Você já foi aprovado em outros concursos também? E esse é seu objetivo final ou você quer continuar estudando? Então, Estela, essa é mais uma das minhas aprovações que eu tive ao longo desses 2 últimos anos. Em 2022, no final de 2022, eu prestei o concurso para a ESA, a Escola de Sargento das Armas, e fui aprovado nesse concurso usando o material do Estratégia Militares. Eu consegui lograr isso nesse concurso, porém, eu decidi não assumir esse concurso, visto que eu moro no Acre, eu moro no interior do Acre, e para mim me deslocar para outro lugar, passar 2 anos longe da minha família, ser mandado para um local de difícil acesso, muitas das vezes pelo Exército, eu decidi abandonar esse concurso e voltar a estudar para o meu objetivo, que é ser um policial rodoviário federal. Então, encurtei essa minha trajetória, eu iniciei um cursinho que me desse oportunidade de ter um nível superior e comecei nessa pegada para carreiras policiais. Então, no ano de 2023, ano passado, né, mais ou menos em agosto, eu obtive a aprovação usando os materiais de estratégia para a Polícia Militar de Santa Catarina. Esse concurso foi um pouco assim complicado para a minha vida, pois eu não obtive aprovação no teste físico, porque eu deixei para estudar muito, deixei para me preparar fisicamente um pouco depois da aprovação, e acabei que não tive tempo suficiente para me preparar para o teste físico. Então foi assim uma batalha mental que eu tive que vencer, além do fato que eu tinha abandonado um concurso e não deixei de assumir um concurso muito bom, que é o concurso da ESA. Indico para todos aqueles que querem iniciar, estão com o ensino médio completo. É o primeiro passo para quem quer chegar na vida dos concursos. Então, eu já tinha deixado de lado esse concurso, então foi uma batalha mental que eu tive que travar contra mim, e alguns comentários de que eu já tinha um concurso certo, poderia ter investido nele. Então, acreditei no meu potencial, acreditei que eu era capaz, acreditei de que era capaz de chegar no meu objetivo, e com muita luta, muito esforço e muita perseverança, abriu esse concurso do Tribunal de Justiça, vi esse cargo de agente de polícia judicial e estudei com a finalidade de ser o 01 desse concurso.
estudei para ser o primeiro lugar desse concurso, porque eu sabia que eram poucas vagas e um concurso muito concorrido aqui para o estado. E toda essa metodologia e estratégia, eu consegui ser aprovado nesse cargo, que ainda não é meu objetivo, mas já me traz muita satisfação pessoal para me poder continuar nessa pegada, que é estudar para concursos públicos. Ótimo. João, e como que era a sua vida social aí nesse meio tempo na preparação focada, né, no TJ do Acre? Você conseguia colar em alguns compromissos familiares? Você conseguia encontrar com seus amigos? Ou você ficou realmente recluso, focado no seu objetivo? Quando passou as fases do concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, eu passei em torno de 1 mês a 2 meses parado, só tranquilo, continuei trabalhando e levei uma vida tranquila. Quando surgiu rumores, assim, no final de 2023, que esse concurso estava quente para sair, eu comecei a estudar novamente, só que voltei de uma rotina, iniciando aos poucos, até porque quando a gente para um tempo assim, para a gente voltar a dar aquela mesma pegada, demora um pouco. Então, até digo assim que é uma dica que, se passar um concurso, a gente tira pouco tempo para relaxar a cabeça, tirar um período de lazer, de umas férias, para a gente poder esfriar a cabeça, ter relação com nossos amigos, nossos familiares, às vezes até com uma namorada, um namorado, quando for uma concurseira, no caso. Foi o que eu fiz. Então, o que eu tive que fazer? Antes de abrir o edital, eu consegui estudar mais ou menos em média de 4 a 5 horas por dia. E acabava que sobrava tempo, algumas vezes, para me ter, assim, estar próximo dos meus familiares. Após a abertura do edital, foi quando eu foquei realmente nesse concurso, que eu vi que seria bastante concorrido e que eu tinha a finalidade de estar na cabeça, estar no topo desse concurso. Então, durante 2 meses, que foi o tempo que ficou aberto o edital para esse concurso, eu foquei integralmente na minha aprovação. E, graças a Deus, o resultado veio. Ótimo. E seus amigos, seus familiares entenderam sua caminhada? Como é que foi assim quando você disse que você ia começar a estudar para concursos públicos? Como é que foi a reação deles? Eles te apoiaram? De início, meu pai e minha mãe, assim, meu pai, ele é policial militar, só que era numa época que o estudo ainda estava, assim, um pouco, é, é, assim, engatinhando, na época que ele entrou na Polícia Militar aqui do estado do Acre. Minha mãe não teve muito estudo, então, assim, eles tinham a finalidade que eu começasse numa faculdade, só que eu não queria aquilo, até porque, quando eu iniciei a estudar, eu tinha um sonho, eu tinha a finalidade, na verdade, de ser um oficial do Exército, tanto que eu comecei a estudar para carreiras militares. De início foi um baque, as pessoas queriam que eu fizesse alguma outra faculdade, engenharia, uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, que aqui onde eu moro é próximo à Bolívia, que tem facilidade para quem quer fazer essa faculdade. Então eu sabia do que eu queria, o que eu estava apto a fazer. Eu queria seguir a carreira do meu pai, de policial, de militar. Eu admiro muito ele por essa carreira honrada, de ter compromisso, de ter seriedade com as coisas da vida, de ser um responsável pela segurança das pessoas. Eu senti essa afinidade em mim. Então eu comecei a estudar. De início não foi fácil. Eu vi algumas pessoas que não me apoiavam, mas pessoas que já tinham sido aprovados em outros concursos, foram os que mais me apoiaram a continuar nessa pegada. Tive alguns amigos que falaram para mim não desistir, que o momento certo eu ia conseguir minha aprovação. Então, partiu muito da minha família, esse incentivo dos meus pais daqui de casa, de poder me apoiar, de poder me dar a mão para comprar um preparatório bom, investir no preparatório bom. Eles me falaram que o que pudesse para mim estudar, eles poderiam estar investindo na minha vida. E foi isso que me ajudou, assim, a eu me manter motivado e continuar estudando, para me dar uma alegria, tanto para mim quanto para eles, que apostavam muito na minha capacidade. Muito bom. E o Estratégia Concursos, como e quando que você conheceu o Estratégia? O Estratégia Concurso, eu conheci ele por volta no meio de 2020. Eu comecei com um preparatório da concorrência, mas não me satisfez, não me alegrou. Praticamente foi um dinheiro gasto em vão. E quando apareceu para mim algumas propagandas do Estratégia, eu pesquisei sobre o Estratégia. Na época, até o professor Tales tinha acabado de entrar para o Estratégia e eu acompanhava alguns vídeos deles motivacional para a carreira policial. E eu falei, cara, vou assinar o Estratégia, vou, vou fazer esse investimento. E, para mim, foi o principal na minha aprovação. Hoje eu sempre indico para meus amigos, o Estratégia foi o responsável pela minha aprovação em todos os concursos que eu obtive esse. E indico para os amigos e, para mim, foi o divisor de águas. Realmente foi o divisor de águas.
E estar Muito. falando com você, para mim, é uma honra. Ah, a honra é toda minha, toda da nossa equipe, ô João. É realmente muito satisfatório ver os nossos alunos sendo aprovados, que eles continuem tendo aí muito sucesso na carreira e, claro, né, que continuem conseguindo a aprovação e motivar outras pessoas também. Por isso que a gente está fazendo essa entrevista aqui, tenho certeza que está ajudando bastante gente. Eu, inclusive, gostaria de saber de você qual que você acha que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia. O grande diferencial dos materiais do Estratégia é que eu pude observar que eles sempre te dão uma gordurinha a mais. O que seria essa gordurinha a mais? Ele sempre vai além do que você precisa saber para ser aprovado numa prova, para que no momento certo de um certame você não seja surpreendido. Isso, para mim, é o essencial. Eu sempre falo com meus amigos que essa gordurinha a mais que o Estratégia sempre prioriza em passar, às vezes é o principal para você ser aprovado. Hoje em dia, os concursos estão ficando muito difíceis e muito concorridos, as bancas estão dificultando muito as provas. Então, a gente ter todo esse aprofundamento que o Estratégia faz, de passo a passo, com os materiais bem elaborados, com questões comentadas, com todo esse incremento de mapas mentais, resumos, material simplificado, videoaulas, para mim é essencial para você ter uma variedade de como se preparar para o estudo. Então, para mim, o estratégia é diferencial nesse quesito. E ter todo esse acompanhamento também que a gente tem de suporte quando tiver alguma dúvida é fundamental. Ótimo. E conta pra gente também, ô João, como que você organizou o seu plano de estudos, né? Então, assim, por dia, quantas horas líquidas que você conseguia estudar? Você era muito organizado já desde o início, ou você aprendeu a se organizar com os materiais do Estratégia? Como é que foi? Então, eu, de início, passei 2 anos estudando e estudava de um jeito errado. Eu passava, o que eu posso dizer assim, passava muito tempo sentado na cadeira, manhã, de tarde, de noite, mas não estava estudando realmente como era para estudar. Então, depois de 2 anos, eu procurei a ajuda dos professores do Estratégia, procurei vídeos no YouTube do Estratégia, de dicas de estudo, de como melhorar seu estudo. Eu passava muito tempo sentado na cadeira achando que estava estudando e não chegava nem perto de ir bem numa prova. E eu confesso que alguns professores passaram umas dicas essenciais, uma delas que eu lembro, dos professores que eu lembro, se eu não estou enganado, o nome é Luana, é uma que é até auditora da Receita, passou alguns concursos para a Polícia Federal. Eu encontrei algumas dicas dela no YouTube, na época que vocês sempre postavam essas dicas, né, e continuam postando. E o método de revisão dela, o método que ela utiliza para estudar, foi para mim essencial. Fez com que eu montasse todo o meu planejamento, começasse a controlar o tempo de estudo que eu estudava e comecei a manter essa rotina de média de 4 a 5 horas por dia, cronometrado, fazendo revisões sempre. E revisão é o essencial para você que quer memorizar a matéria. E fui me organizando dessa forma. De início, não comecei com muitas horas. Comecei com 2, 3, quando veio já estava fazendo 6. Tinha dias que eu fazia 7 e mantive essa pegada até em todos os concursos, assim, né? Muito bom, muito bom. Então, você se organizou aí, às vezes estudando um pouco mais, às vezes estudando um pouco menos, e você gostava de qual método de estudos mais, ô João? Qual que era o mais eficaz para você? Era o PDF, era a videoaula, ou você se organizou de maneira a utilizar as videoaulas em disciplinas que você tinha mais dificuldade? Como é que você fez? Então, o que eu usava de metodologia, eu priorizei o PDF, porque o PDF, ele otimiza mais tempo na hora de você aprender a matéria. Ele tem essa função de otimizar tempo e você ganhar tempo, né? Ganhar tempo no edital, para você chegar mais rápido na conclusão do edital. Óbvio que a gente não pode priorizar a velocidade porque a gente vê as matérias. Então, quando eu tinha alguma dúvida, alguma matéria, estava difícil no início de eu compreender melhor, eu complementava com as videoaulas. Só que eu não utilizei a videoaula como meu principal meio de estudo. Eu complementava ela na leitura dos PDFs. E fazia dessa forma e sempre, quando eu ia revisar, procurava sempre pelos meus materiais, revisar por questões, revisar por simulados. Para mim, é a estratégia que eu usei e é o que eu indico para quem quer começar a estudar. Essa era a metodologia que eu usava. Excelente. E para revisão, como é que você fazia a sua revisão? Você fazia por grifos, ou era por exercício, ou era simulado, ou era resumo, ou eram os bizus estratégicos? Como é que você se É. organizou para revisar? A questão da revisão, eu usei o método que eu aprendi no Estratégia, numa das aulas de dica de revisão.
eu fazia aquele método onde você estuda 3 assuntos de uma matéria e revisa e tem direito a revisar aqueles 3. Aí faz tipo como se fosse um ciclo. Eu estudo 3, reviso os 3. Estudo mais 3, reviso os 6. Aí estudei mais 3, reviso os 9. E quando eu cheguei na conclusão do edital, eu ficava só fazendo esse ciclo, indo e voltando. Fazendo o quê? Eu não sou muito de estar grifando. Eu prefiro estar fazendo, usando os grifos que você já tem. Você tem as marcações dos aprovados, tem um material simplificado, tem os próprios resumos, mapas mentais. Uma vez ou outra que eu complementava com alguma coisa minha, mas para mim, o que eu acho de diferenciar no estratégia é justamente isso. Você já tem muita coisa montada que você não precisa estar montando. Então, isso otimizava meu tempo e fazia com que eu pudesse olhar rápido tudo que era importante e complementar fazendo muita questão, fazendo muita questão. Então, quando eu revisava, eu fazia muita questão mesmo. Às vezes, conciliava 3 matérias e misturava as questões para fazer com que a memorização ficasse mais fácil para mim. Essa era a estratégia que eu usava. Usava o simulado de maneira eficiente e inteligente, fazia o simulado, pegava as questões que eu tinha feito, revisava mesmo aquelas que eu tinha acertado, aquelas que eu errava, eu procurava estudar, fazer uma revisão de novo daquele assunto que eu tinha errado, e nisso eu ficava nesse ciclo. Isso foi a estratégia que eu usei na reta final, tanto do concurso da ESA, da Polícia Militar, como esse do Tribunal de Justiça, de estar usando o simulado como um, como um incremento para a gente chegar na aprovação, para avançar mesmo nessa questão de estudos, da estratégia. Uhum. E você, ao longo aí da sua caminhada, ô João, você já fez bastante discursivo, acredito eu, né? Você tem alguma dica, algum conselho que você poderia dar para quem nos acompanha sobre a discursiva especificamente? Então, na verdade, eu fiz uma redação dissertativa argumentativa para a ESA e fiz uma redação dissertativa expositiva para a Polícia Militar e agora, no Tribunal de Justiça, eu fiz outra redação dissertativa argumentativa, só que com um tema diferente. Então, o que eu aconselho para a produção de textos, o que seria? No mínimo uma por semana. No mínimo uma por semana. Ponha 2 aulas na semana para quem quer realmente aprender, tem dificuldade, e faça uma aula de aprendizagem, de estrutura de redação, e a outra para você praticar. Então, assim, no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, eu perdi algumas posições justamente por não ter feito uma boa redação, de ter escrevido um bom texto. Então, nessa preparação, agora, eu priorizei a produção de texto. É tanto que a redação fez com que eu subisse para o segundo lugar. Eu fui prejudicado um pouco pela banca do concurso em 3 questões e fiquei assim um pouco frustrado em achar que eu não pudesse estar dentro das vagas. Eu mesmo na prova objetiva eu estava em 6º lugar e tinha fé que eu tinha feito uma boa redação e que eu assumiria o topo de novo. E foi nesse momento que eu obtive a nota de 90 pontos na redação e me colocou lá nas cabeças de novo. É uma segunda prova, né? Como a gente sabe, é uma segunda prova. Tem que estudar de verdade mesmo. E pode te colocar dentro ou fora das vagas, né? Sim, exatamente. Exatamente. O primeiro lugar do concurso, ele tirou uma nota de 87 pontos e com a redação jogou ele lá embaixo, porque ele não fez uma nota boa. Então, é exatamente isso que a senhora falou. É isso aí. Agora, se você pudesse elencar aqui para a gente, João, o que você mais acertou, o que você mais errou, o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso para chegar no seu objetivo final, o que você diria? Eu diria que o planejamento, com um tempo maior, é necessário para você conseguir sua aprovação. Então, eu deixei para começar mais ou menos uns 5 meses antes do concurso. Só que eu poderia ter começado um pouco antes, não ter dado um tempo muito grande de descanso entre um concurso e outro. É o que eu quero fazer para os próximos concursos e próximos concursos que vão vir, que, por exemplo, um dos meu objetivo que eu acabei citando, que é o da Polícia Rodoviária Federal, que provavelmente daqui próximos anos vai sair. Eu não quero cometer esses erros que eu cometi para chegar bem na prova e não passar perreio e conquistar o meu sonho, que é ser um policial rodoviário federal. Claro, é isso aí. Agora, se você pudesse resumir para a gente, João, o que o Estratégia Concursos representa para você, o que você diria? Cara, o Estratégia Concurso representa para mim superação e também conquista. É o que representa para mim hoje em dia o Estratégia é conquista. Porque se não fosse o Estratégia,
com todo essa organização do estratégia de apoio ao estudante, eu tenho certeza que eu ainda não tinha conseguido e conquistado tudo que eu conquistei hoje em dia. Então, uma parte da minha conquista vai tanto do meu esforço como de ter comprado um material bom, investido no material bom, que é o material do estratégia. Para mim, representa a conquista. Excelente. E agora, então, para encerrar, João, deixa uma mensagem para as pessoas que acompanham a gente, que buscam na sua palavra uma motivação, uma inspiração mesmo, que estão buscando a aprovação e querem uma palavra de incentivo, uma dica de ouro. Eu uso uma frase bem assim interessante, é que se você quer chegar onde a maioria não chega, deve fazer o que a maioria não faz. É sempre o que eu falo para os meus amigos quando querem uma motivação para o estudo. Você tem que sempre dar o primeiro passo, acreditando em si, acreditar que é capaz. Todos nós somos capazes de conseguir grandes coisas. O homem querendo quer. É isso que eu tiro de motivação para mim e motivo meus amigos a querer chegar no seu objetivo. A gente tem uma meta traçada, criando uma mentalidade de que nós podemos chegar onde nós queremos. Com perseverança a gente consegue tudo. E com fé e pedindo a Deus saúde e sabedoria para fazer as melhores escolhas, que a gente sempre vai estar colhendo bons frutos. Excelente, João, ótimas palavras. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço, Célio. Muito sucesso, tá bom? Espero que você alcance seu objetivo final e que a gente converse aqui Amém. novamente para a próxima entrevista ser da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Amém. Espero que a senhora possa me entrevistar e eu estar falando da minha experiência como aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Foi uma honra, viu, participar com vocês. A honra foi toda minha, tá bom? Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Curte, comenta, compartilha. Dê os parabéns para o João aqui embaixo. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui com a gente. Tchau, tchau.